Tudo bem, pessoal? Meu nome é Heitor, eu sou professor de Sociologia. Vou fazer uma curta apresentação e a gente vai caminhar para a nossa aula, tá bom? Eu sou professor de Sociologia da Rede Pública do Distrito Federal. Eu sou de São Paulo, né? Nasci em Carapicuíba. E sou formado em Ciências Sociais, no bacharelado, né? Portanto sou sociólogo e sou licenciado, professor de Sociologia. Atualmente eu faço mestrado em Ciências Sociais comparadas no Departamento de Estudos Latino-Americanos da UNB. Também me formei por lá. E hoje a aula vai ser sobre sociedade e trabalho, né? O trabalho e sociedade, que é o capítulo 9 do livro Sociologia em Movimento, né? Que é um livro muito bom. Eu faço questão de usar esse livro, né? Eu tenho Alfrânio Silva, Bruno Loureiro, Cássia Miranda, Fátima Ferreira, entre outros autores e autoras, tá bom, gente? Quando a gente terminar de estudar esse livro, a gente vai ter uma compreensão razoável, né, de como é o mundo do trabalho, quais são os fenômenos e o que os autores que compreenderam, que foram estudar esse tema, puderam trazer para a gente para poder fazer um estudo, né, ou para a gente conseguir entender de maneira mais acurada, né, quais os fenômenos sociais envolvidos com essa modalidade, né, teórica, que é o trabalho. A gente vai poder conseguir associar as transformações do mundo do trabalho com as modificações que ocorrem na vida produtiva do capitalismo, né? À medida que o capitalismo vai mudando, também as relações de trabalho também vão mudando, certo? E também a gente vai conseguir avaliar, né, as transformações do mundo do trabalho e os impactos na vida dos trabalhadores, tá bom? E na sua organização social. Bom, a primeira coisa que a gente precisa dizer quando a gente começa a estudar o trabalho é entender que na sociedade capitalista as coisas mudaram muito na história da humanidade. Quando a gente, dentro do Brasil, a gente estuda a história do capitalismo a partir da Europa, né? Que é o berço do capitalismo. Na Europa, o trabalho era mal visto, e o trabalho vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, uma das maneiras de torturar uma pessoa na Idade Média era colocar ela para trabalhar. Na Idade Média, e no Império Romano, por exemplo, a escravidão por dívida condenava a pessoa a trabalhar. Entre outros aspectos, o tripalium, né, eram ferramentas, né, um instrumento mutuum, instrumentum semivocale, né, um instrumento que tira a voz de quem trabalha. Em latim, né, instrumento semivocale, né, instrumento vocale, é aquilo que escraviza a pessoa porque tira a voz. Esse é o entendimento etimológico da palavra trabalho. Mas a partir do momento em que o trabalho começa a ter uma outra visão social, né, um outro valor social, algumas coisas ocorreram para que isso se desse. Então, a partir do momento que essa transformação ocorreu, né, mudanças materiais e sociais, psicológicas, ocorreram na sociedade capitalista. O capitalismo havia nascido, e com o capitalismo a necessidade de que o trabalho fosse reconhecido como uma coisa boa, senão as pessoas não acreditariam, não congregariam para trabalhar, né? Não depositariam seus esforços para receber um salário, né? Receber um provento ao fim do seu esforço físico, intelectual, inclusive, né? Vale ressaltar que na Idade Moderna, né, a partir da construção do capitalismo, o surgimento do capitalismo promoveu transformações profundas nessa perspectiva desfavorável do trabalho. Nas principais economias do mundo ocidental, o trabalho deixou de ser visto como uma atividade repugnante e se transformou em algo capaz de dignificar o ser humano. Quem nunca ouviu aquele termo, aquele provérbio, né, de que o trabalho dignifica o homem? Né? Essa construção ela é uma construção naturalizada, né? Por quê? Porque ela não era assim antes, então ela foi construída socialmente. Max Weber, que é um dos autores que a gente vai estudar hoje, ele dizia o seguinte, que a igreja protestante
desempenhou um papel fundamental nessa transformação, ao pregar o ascetismo, isto é, a vida regrada inclinada para o trabalho como caminho para a salvação. Cabe fazer um parênteses aqui para a gente entender o que é a ascese, o ascetismo. Isso vai ter mais detalhado para frente no capítulo, mas é bom a gente fazer essa construção. A ascese, gente, a ascese para Max Weber, é uma construção social que vai a partir dos principais pastores lá do início da Idade Moderna, em que esses pastores vão pregar, né, que o trabalho e uma vida frugal, simples, né, dignificaria a obra de Deus, glorificaria, né, a Deus. Há um exemplo que eu achei pesquisando esse tema nas redes. Eu li um artigo em que, quando se trata sobre o assunto do trabalho, em que um ferreiro foi inquirir o Martinho Lutero e perguntou ao Martinho o que ele poderia fazer para glorificar melhor a Deus. E aí Martinho Lutero, que era um pastor, né, ou um clérigo afastado da Igreja Católica, né, fundante do protestantismo, diz o seguinte: qual a sua profissão? E ele diz: eu sou ferreiro. Então o pastor responde, né, trabalha duro e poupa, e assim glorificarás a Deus. Então o entendimento do protestantismo vai na ideia de que o dinheiro é de Deus e o trabalho é uma vocação divina. A partir desses entendimentos, o dinheiro tem que ser reinvestido no trabalho, no empreendedorismo, né? No que a gente chama hoje de empreendedorismo. E a partir dessa construção social de empreendedorismo, né? De trabalho frugal, né? De uma vida simples, se construiu uma ideologia que servia a quem? A pequena burguesia, né? O que a gente chama hoje aqui de classe média, beleza? O trabalho, então, ele vai ser uma forma de realização individual e social, que a partir do trabalho e do salário as pessoas podem se realizar através do mercado, comprando coisas, né? Então, e também isso é individual e socialmente, porque socialmente tem uma ideologia que vai funcionar, ou que se pretende funcionar para toda a sociedade, né? Só que a gente tem um problema aí, né? Na medida em que se diz em sociedade que é o mérito do trabalho, né, e do esforço individual que as pessoas podem ter sucesso, a exploração e as péssimas condições de trabalho é que vão graçar na nossa sociedade, né? Isso contradiz o modelo, porque as pessoas que se esforçam acabam não conseguindo o sucesso e conseguem então o fracasso. Então a gente tem uma contradição aí, né? Porque o trabalho ele também é consumidor e o trabalho também é produtor de riqueza, né? E enquanto produtor de riqueza, o empresário ele tira o que é a voz de quem trabalha, ele tira a riqueza a partir do trabalho assalariado. E da mesma forma, na outra ponta, o trabalhador assalariado ele também é consumidor. Então, à medida que o empresário busca economizar com o pagamento do salário, por exemplo, né, com terceirização, né, com o contrato informal, com as sucessivas reformas trabalhistas que a gente vem passando nos últimos tempos, o que pode acontecer é que é uma contradição que vai levar o quê? A crises econômicas fortíssimas, né? Outros autores vão trabalhar com concepções diferentes sobre o trabalho, e a gente vai estudar três deles, perdão. A gente já falou um pouco do Max Weber e sobre a ascese, né? A gente vai falar agora um pouco sobre o Marx. O Marx ele é fundamental, porque ele vai entender o trabalho não como mão de obra, mas como força de trabalho, que vai empregar na produção de riqueza, né, capacidade intelectual, capacidade de produção, né, e Marx vai entender também, através dos seus estudos, né, a possibilidade de formação de riqueza através da exploração do trabalho.
não só através das condições imediatas de pobreza e pauperização de quem trabalha, através de salários exíguos e condições ruins de trabalho, mas mesmo aquele que recebe um salário muito bom, sei lá, um engenheiro, um médico, etc., mesmo esses assim estão sujeitos à exploração do trabalho. E aí eu vou explicar. Se o sujeito ele é médico e trabalha para um plano de saúde, por exemplo, e cada cliente paga para o plano de saúde, sei lá, R$100 por consulta, e o médico ganha, sei lá, 50, quando muito, então essa diferença é trabalho não pago. E aí a gente pode subtrair daí também, sei lá, custos, né, da manutenção da clínica, do consultório. Mesmo assim, vai haver uma diferença. Essa diferença é lucro, que é o trabalho não pago. E esse trabalho não pago constitui o que o Marx chamou de mais valor. Tá bom, gente? Isso acontece para todas as categorias profissionais. Né? Então, todos aqueles que dependem do trabalho para viver, né, e são contratados para trabalhar e receber um ordenado depois do trabalho, essa pessoa no mundo capitalista provavelmente é explorado, porque uma parte do trabalho vai diretamente para a formação do lucro do empresário, que não teve esforço para obter aquele recurso, o fruto do trabalho alheio. Na nossa sociedade capitalista, o trabalho ele é coletivo, ele é social, mas o lucro ele fica individualizado. E aí a gente tem cidades, né, com mansões de um lado, né, e favelas do outro. Ah, professor, mas tem países capitalistas que não tem favela. É verdade, né? É verdade, mas como eu disse antes, não basta ter condições, a gente tem um país com condições de vida ruins para ter exploração do trabalho. Em países cuja a vida da maioria do operariado é razoavelmente boa, né, em condições de dignidade, as pessoas podem ter, sei lá, 3 refeições diárias, ter um lar, direito à educação, à saúde. Mesmo nessas regiões, né, como no exemplo do médico, né, exige exploração do trabalho, porque a exploração do trabalho se dá na formação da mais-valia apropriada pelo empresário. Beleza, gente? O Durkheim ele fala da interconectividade entre as tarefas, entre o trabalho, né? Ele vai chamar isso de solidariedade. Ele fala de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Quanto menor a divisão do trabalho, né, mais a solidariedade é mecânica e vai depender de regras morais, de construção hierárquica do Estado, de força do Estado, né? A solidariedade mecânica é de sociedades relacionadas às sociedades pré-capitalistas, né? Onde a coesão social se constrói por identidade com costumes e tradições, não com a divisão social do trabalho. Agora, com a divisão social do trabalho mais intensa, né, são sociedades onde a solidariedade orgânica é maior. Portanto, o que vai unir os indivíduos não vai ser a tradição, a religião, por exemplo, a moral, mas sim a divisão social do trabalho, né? Quando a gente tem tensões nesse mundo capitalista, a gente tem a ideia de anomia, beleza, gente? Anomia. A anomia é a tensão criada, né, a partir de regras sociais que não são observadas em sociedade, tá bom, gente? Pessoal, só para continuar aqui, né? Existem dentro dessa construção teórica que a gente vem trabalhando, né? Tem várias experiências que vão passar sobre a administração e organização do modo de organização do trabalho. Essas experiências de mudança da organização do trabalho vão passar pelo Taylorismo, pelo Fordismo, né, pelo Toyotismo. São vários fenômenos de racionalização do trabalho para economizar com o quê? Com o pagamento do trabalho e otimizar a produção. O livro indica filmes, né, sites, por exemplo, Tempos Modernos do Chaplin, né,
Tem também um filme muito interessante que eu recomendo que vocês assistam, tem no YouTube também, né, que é A Classe Operária Valparaíso, que mostra a linha de produção e um ponto em que um trabalhador, no caso desse filme A Classe Operária Valparaíso, que quando ele era útil para a empresa queria bem ele, mas só que ele não estava muito bem com a família, com os amigos, né? Mas a partir do momento que ele perde um dedo e sofre um acidente de trabalho, ele já não é mais útil para a empresa, né? E tudo isso é muito importante a gente estudar a relação que a empresa tem com a produtividade, enquanto nós temos utilidade, né, para o mercado de trabalho e com a nossa relação enquanto mercadoria para o mercado de trabalho. Beleza, gente? E aí o capítulo segue pela os sistemas flexíveis de produção, né, o toyotismo, salvo engano, né, que vai produzir on demand, né, ou seja, por demanda, né, isso vai diminuir inclusive o poder de atuação dos sindicatos, né? Enquanto, por exemplo, no Fordismo o sindicato atuava de um jeito, né, e o entendimento desse tipo de indústria era de que o trabalhador tinha que ganhar bem para poder consumir, já no toyotismo esse entendimento já não existe mais, né? A gente tem no cenário atual, a gente passa por situações muito delicadas do mundo do trabalho, com reformas sucessivas que precarizaram a vida do trabalho, né? O trabalho intermitente, né? A terceirização, o trabalho informal, entre outras categorias que vão trazer para o mundo do trabalho situações absolutamente assim que não condizem com o que a gente imagina na nossa Constituição mesmo de trabalho digno, tá bom, gente? Pessoal, tem questões do tipo de Enem, de múltipla escolha aqui, questões dissertativas, é só responder ali, gente, né? Na atividade que eu dou feedback para vocês, tá bom? Um grande abraço.